Aí vamos agora tratar de outro tema, gente. Afastamento. O profissional em licença maternidade ou doença tem vínculo com o município, porém recebe proventos pelo INSS. Como fica a informação? Visto que informamos como ativo, recebemos o recurso, mas não pagaremos o profissional. É isso mesmo, gente. O que equivale do ponto de vista do complemento? Enquanto ele tiver por conta do município, ele faz jus ao complemento. A partir do momento que ele está afastado pelo INSS, ele está afastado pelo INSS. Dácio, o que que a gente faz com o recurso que sobrou na conta? Deixa o recurso na conta, gente. O que nós faremos são acertos e encontro de contas, primeiro, para garantir que vocês tenham o recurso necessário para poder fazer isso. Mas isso não substitui a responsabilidade e a decisão da gestão de cada um dos gestores, no caso aí, nossos secretários da Bahia. Por quê? Nós estamos criando a condição de maio a setembro agora. Pode ter profissional que saiu em junho, que saiu em julho, que entrou em agosto. O que é importante é que ao final desse processo vocês tenham capacidade de dar, né, o dever de prestar conta de todo gestor público. Então, de que ao final desse processo a gente consiga dizer, recebi aqui X reais para tantos profissionais, tirei esse, colocou esse, por exemplo, aconteceu muito essa semana. Dácio, incluímos um profissional que está apenas para as férias de outro colaborador. Não faz sentido a gente colocar o nome desse novo colaborador se ele vai ficar só um mês para cobrir as férias, ou 2 meses, ou 3 meses para cobrir as férias de outro colaborador, uma vez que esse recurso, né, foi colocado para essa finalidade. Então, para a gente entender isso aí como o levantamento tem como objetivo garantir que vocês tenham os recursos necessários para o complemento da União. Esse aí é o ponto inicial dessa discussão. Outra pergunta. O profissional que tem vínculo, mas não está com o CNES ativo devido a uma licença, terá direito a complemento retroativo? E licença prêmio também. Da mesma forma, gente, se ele tem vínculo com a administração, lá quando a gente entendeu e quando hoje de manhã li a lei novamente, e acho que talvez a gente precisava, no início da nossa conversa, a primeira coisa que ter feito é ler a lei. Ela é muito clara em dizer que esse recurso do piso, quando a gente fala o quem tem direito, ele fala com clareza que é para seletistas, no caso do privado, e quem tem vínculo direto com a administração, no caso do público. Ele não entra nas questões que a gente identificou que existem dos demais profissionais que estão vinculados. Então, é por isso que a gente tem buscado a AGU para poder dar proteção para todos os gestores, no sentido de tomar as suas próprias decisões para isso, tá? Então, ele não, a questão dele não estar ativo do Q10, e aí a gente, como a gente já falou anteriormente, essa discussão com o Q10 já está sendo feita para que essas informações possam dar mais clareza para quem está do lado de cá, para ajudar vocês na decisão. Aí tem uma outra pergunta aqui: como lançar na plataforma, visto que pergunta se o profissional está ativo no Quinés no mês de maio? Não, não é isso que a pergunta fala. O estar ativo é saber se ele tem vínculo com a administração naquele mês de referência, né? Então, assim, não tem a ver com estar ativo no Quinés ou não. Lá, e aí talvez tenha sido contaminado com essa questão do RH, né, dessa história de estar ativo ou não, mas a pergunta que a gente quer fazer no ativo é se aquele profissional tem vínculo com a administração ou com um prestador de serviço naquele momento. Por que isso, gente? Porque o parecer da AGU, quando fez a leitura da decisão do STF, retroagiu a decisão a maio. Podia ser janeiro, fevereiro, podia ser da publicação da lei, né? Mas entendeu que foi utilizado como parâmetro maio de 2023. Por isso que nós fizemos essa perguntinha lá do ativo, tá bom? Vamos lá, gente. Em relação ao tema aqui que separaram como sistemas. É, só uma coisa, gente, eu não estou vendo vocês. Qualquer coisa, por favor, precisar de alguma Não, tá interrupção. indo bem. Na hora que a gente achar alguma coisa, a gente passa. Ó, obrigado. Tema sistema, gente. Recebemos pelo servidor que estava na folha até junho, mas não faz mais parte do quadro. Não há como realizar o pagamento retroativo. É isso mesmo. Não é para fazer pagamento retroativo se o profissional não faz jus a esse pagamento. Esse recurso deve ser mantido na conta.
O levantamento que foi feito, ele foi com o objetivo de ter uma visão fotográfica daquele momento. Então, inicialmente, a gente fez lá e perguntou, em maio, qual que era a situação de vocês? Aí, agora em agosto, vocês atualizaram. No meio dessa discussão, teve a decisão do STF mudando o entendimento sobre as vantagens, estabelecendo que somente as vantagens fixas fazia jus. E aí, agora em setembro, nós adequamos a ferramenta para poder dar esse tipo de resposta. E é por isso que a gente vai retroagir todos os recursos a maio, de modo que vocês tenham garantia do recurso. Certamente vai ter mais recurso do que necessidade de pagamento, né? Imagina, estamos imaginando assim. Então, só deve ser pago o profissional que de fato estiver de acordo com o regramento que foi colocado na lei e das orientações da AGU, tá bom? A Senhor, complementação, pois não. só para esclarecer essa parte aí, esses recursos que ficam a mais, tanto da licença-prêmio quanto nessa última pergunta, você colocou de que eles ficam na conta e que futuramente se fará um encontro de contas quando vocês acharem necessário. É isso mesmo? Nós, nós faremos isso agora, né? Agora, no mês de setembro, isso vai acontecer. Porque, por exemplo, a Já vai gente tem situações. acontecer. Ótimo. Isso. A ideia é que a gente vá corrigindo isso até que a gente tenha um valor que a gente entenda que é um valor permanente, até para que isso possa gerar outras possibilidades de discussão mais para frente, né? Esse modelo de complemento, eu particularmente que é muito complicado, né? Você imaginar que a gente todo mês tem que atualizar mais de 1.300.000 profissionais, é muito pouco tempo para poder fazer isso, considerando a complexidade e o tamanho do nosso país. Mas é uma discussão que precisa ser feita mais lá na frente. No momento, a gente precisa cumprir o que está estabelecido na lei. Vamos lá, gente. A pergunta é: a complementação se faz em folha separada ou folha de pagamento? A prestação de contas se faz onde? Essa decisão, se é numa folha ordinária ou numa folha avulsa, essa é uma decisão de cada um dos gestores, gente. Nós não vamos entrar nesse nível de discussão, porque vocês precisam falar com o setor de recursos humanos de vocês, gestão de pessoas, né? Falar com o pessoal da Procuradoria, que vai dar o melhor entendimento em relação a isso. Prestação de contas. A prestação de contas vai ser feita pelo relatório de gestão, né? Então, assim, a gente sabe que os recursos fundo a fundo, todos eles, o que é muito importante é que vocês sempre façam isso numa rubrica específica para que a gente possa ter garantia de que você consiga garantir a rastreabilidade disso. Já existem discussões que mais na frente a gente vai conseguir unificar isso. Enquanto a gente ainda tiver com decisões sendo analisadas pelo STF, com embargos declaratórios, uma questão ainda que está sendo pensada, não dá para tomar uma decisão definitiva. Quando for definitivo, aí sim vai entrar na corrente sanguínea e a gente vai conseguir transferir como os demais recursos que são feitos todos os meses, porque eles são regulares e automáticos, né? A gente entende como ação continuada. O pagamento do recurso que recebemos será pago em folha avulsa ou não? Então, de novo, isso aí é uma decisão de cada um dos gestores. Retroativos para servidores que não foram informados em maio. Se você atualizou as informações agora em setembro, isso vai resolver a questão desses profissionais. O que que é importante? Dácio, o colaborador número um, ele trabalhou maio, junho e julho. Pague maio, junho e julho. O colaborador pagou só no mês de maio, pague só maio. Ele está atual até em setembro, pague de maio a setembro. Utilizar cada uma das competências, né, para poder realizar o pagamento. A gestão das pessoas é feito pelos municípios. Nós, enquanto União, não temos como fazer esse papel de gestão. Isso aí, de fato, cabe a cada um dos gestores locais. Ah, profissionais que trabalharam maio e junho e saiu da folha, o sistema não permite um mês e recebemos 4 meses. Como fazer com recurso? Paga os 4 meses? Não. Pague o profissional de acordo com o que ele trabalhou, né? O restante do recurso deixe em conta que vai ser feito exatamente para ajustar isso. É por isso que foi criada uma conta em separado, né? Essa conta, na verdade, é uma conta temporária, já existe uma sinalização clara de que ela vai ser vai compor a conta de custeio, mas só quando a gente entender que a regra está clara, né? Nesse momento de que a gente tem uma regra que vale até a próxima decisão do STF,
seria muito arriscado para todos nós gestores contaminar a portaria 3992, as contas de manutenção, com um recurso que a gente sabe que hoje é um mês que vem pode ser outro mês pode ser outro, né? Então é importante que a gente, foi por isso, inclusive, que nós optamos por criar uma conta específica, mesmo que de forma temporária. Podemos emitir duas planilhas para carga, sendo uma para a aba de setembro e a outra para a aba de agosto? Não, não é possível. A aba de maio e agosto, ela tem o objetivo de criar o histórico. Você saber o que é que você informou de maio a agosto, é tanto lá que tem dois arquivos, um que chama planilha para carga, que facilitava a atualização de setembro, e uma outra da situação de maio a agosto. Então, o objetivo era informar para que você possa ter o processo histórico disso, né? Lá na frente, quando for perguntado, todos nós, né, que estamos envolvidos nesse processo, vamos ter que explicar como é que isso foi feito. E aí é importante que a gente tenha clareza disso. No primeiro momento de carga, não informamos servidores que ingressaram nesse período de carga, entre maio e agosto. Para a nova carga, ao incluirmos esses profissionais, haverá repasse retroativo para eles? Sim. Todos os profissionais informados em setembro serão transferidos de maio a setembro. Isso não quer dizer que esse colaborador, que esse servidor, faz jus a esse recurso de maio a setembro. Cada profissional deve ser verificado de acordo com a sua produção, com seu vínculo com a administração e ser pago de acordo com aquilo, tá? Vamos lá, gente. Quando o InvestiSUS irá abrir para informar os profissionais da gestão dupla que se encontra bloqueado? Isso já foi aberto há mais ou menos uns 10 dias, imagino eu. Hoje é dia 19. Foi logo um dia depois da saída daí de Salvador. Na verdade, na segunda para terça-feira, já foi disponibilizado, está aberto. Tanto o município pode informar, quanto o estado pode informar.